Ok, vamos fazer. Desculpa, vou desligar só o microfone. Eu vou pedir a todos e desligue o microfone, ok? Eu vou desligar o microfone e você não liga seu microfone. Quando eu vou liberar para você ligar seu microfone, aí você fica à vontade, ok? Então, por enquanto, deixe o telefone desligado. Eu vou abrir para comentário e pergunta, e aí você pode ligar seu microfone, tá certo? Então, é, a aula de hoje é o devido respeito à palavra de Deus. Essa, ok, vamos orar. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade para conosco. O Senhor deixou a Bíblia para, e através dela, nós fazer a tua vontade. E nos ajude a entendê-lo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, gente, eu espero que todos estejam me ouvindo. Vamos, então, começar. E a aula hoje é o devido respeito à palavra de Deus. Você está vendo aí na tela, está o meu número, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Olha só, é, quem irá nos libertar dos nossos pecados é Jesus Cristo, através de sua palavra, não palavra de homem. Olha só, o que você está buscando na igreja? Se você está na igreja porque é ficar rico, se você está na igreja porque você é prosperar nos negócios, porque você deseja saúde, porque seu esposo ou sua esposa é de lá, porque os amigos é de lá. Se você está na igreja por causa de um desses motivos, não precisa nem estudar a Bíblia. A igreja está boa, entende? Olha, se você está na igreja porque você é perdão e salvação de pecado, aí não é qualquer uma que serve, não. Aí você precisa prestar atenção. Porque quem irá nos libertar do nosso pecado é Jesus Cristo, através de sua palavra. Não é através de palavra de pastor, de professor, de líder religioso, de padre, não. Jesus vai nos salvar através de sua palavra. E a palavra dele está na Bíblia. Mudando a palavra, perdemos então a salvação. Olha só, veja e diz, desculpe, em João 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, como é que faz para ser libertado? Libertado aqui é dizer libertado da condenação, da escravidão do pecado. Olha só, se vocês permanecer firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meu discípulo. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade e a verdade lhe salvará. Como é que faz para ser salvo? Permanecendo na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus está escrito, nada mais e nada menos. Como eu posso, como você pode, como nós podemos dizer e permanecemos na palavra de Jesus se nós não vivemos de acordo com o que está escrito? Precisamos pensar nisso. Olha só, jogando conforme as regras. Jogando conforme as regras. Veja isso aí, ó. A FIFA, a FIFA é o organizador do futebol. A FIFA, ela fez uma doutrina ou é um ensinamento sobre futebol, certo?
E das as regras para o futebol é a FIFA. A FIFA é a autoridade do futebol. Quem diz a lei, doutrina, ensinamento é a mesma coisa. Nós já sabemos disso, né? Quem diz o ensinamento, quem diz a lei, ou as regras de como a FIFA, de como o futebol deve andar, é a FIFA. A FIFA é a organizadora do futebol. Não existe dois ensinamentos diferentes sobre futebol. Só existe um só. E este ensinamento é dado pela FIFA. Veja isto. Organizador do futebol, a FIFA. Aí, a seleção brasileira vai jogar com a seleção da Argentina. Derrubar um dentro da área, derrubar o adversário, você vai fazer um gol, e aí, aí você derruba ele dentro da área, para ele não fazer o gol. Aqui no Brasil, isso é pênalti, penalidade. Na Argentina, também é penalidade. Mas não é outro país, não é outro povo, não é outra cultura. É. Mas a FIFA é a única organizadora do futebol do mundo todo. Derrubar um dentro da área é pênalti ou é lugar. E na seleção italiana, derrubar um dentro da área é penalidade. E na seleção japonesa, derrubar um dentro da área é penalidade. Por quê? Porque a FIFA falou que derrubar o adversário dentro da área é penalidade. É parte do mundo, derrubar um dentro da área é penalidade. E quem falou isto? A FIFA. A FIFA falou isto. Tá vendo? E todo o futebol do mundo todo segue a doutrina da FIFA. Tá vendo? Todos os futebol do mundo segue a doutrina da FIFA. A FIFA fez uma doutrina, fez um ensinamento para organizar o futebol. Então, o Japão vai jogar com a seleção brasileira. O japonês não fala a língua dos brasileiros. Os brasileiros não falam a língua do japonês. Aí ele contrata um juiz lá dos Estados Unidos. O juiz, por ser americano, não fala a língua dos jogadores brasileiros e nem fala a língua dos jogadores japonês. O japonês não fala a língua dos brasileiros, os brasileiros não falam a língua do japonês. Parece que esse jogo vai virar uma bagunça, não é? Mas não vira. Por que não vira? Não vira porque a organizadora do futebol é uma só. E ela falou que derrubar um dentro da área é penalidade. Ok? Olha só. Jesus Cristo, assim como a FIFA é a organizadora, deixa eu tirar isso aí e está atrapalhando um pouquinho. Ok? 2 minutinhos aí, eu vou precisar tirar essa tela e está atrapalhando. Essa tela. Ok, acho que está atrapalhando essa tela. Ok, eu acho que melhorou. Vou ver. Vou ver agora. Ok. Olha só. Jesus, assim como a FIFA é a organizadora do futebol, até os meninos na rua aí brincando de bola, eles seguem a doutrina da FIFA, eles seguem o ensinamento da FIFA. Penalidade é mão, tá vendo? Lateral, a bola, tomar a bola do adversário e jogar do lado, é lateral. Aonde é lateral? No Brasil,
na Alemanha, no Japão, na África, em Moçambique, em Angola, em todos os países do mundo, é lateral. Derrubar um dentro da área é penalidade, chutar o adversário é falta. Aonde é falta? Em todos os países do mundo. E a organizadora e a FIFA falou, fez uma doutrina para governar os futebol. Todos os times do mundo todo seguem a doutrina da FIFA. É por isso, e é derrubar um dentro da área, é penalidade, é parte do mundo. E tem que respeitar a organizadora e a FIFA. Assim como a FIFA é a organizadora do futebol, Jesus é o organizador da igreja. Agora, veja a igreja. Os católicos ensinam a mesma coisa que Testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová ensina a mesma coisa que os batistas? Os batistas ensinam a mesma coisa que os Assembleias de Deus? Os da Assembleia de Deus ensinam a mesma coisa que os da Adventista? Olha só, o futebol brasileiro ensina a mesma coisa e o futebol da Argentina ensina. O futebol da Argentina ensina a mesma coisa e o futebol do japonês ensina. O futebol japonês ensina a mesma coisa e o futebol americano ensina. Eles têm que respeitar a organizadora, que é a FIFA. Mas Jesus não é organizador da igreja? E por que os católicos não ensinam a mesma coisa que o Testemunho de Jeová? Por que o Testemunho de Jeová não ensina a mesma coisa que o Batista? Os batistas não ensinam a mesma coisa que a Assembleia de Deus. Por que a Assembleia de Deus não ensina a mesma coisa que os adventistas? Olha só, eles estão desrespeitando Jesus Cristo. Não precisa fazer teologia para ver isto. Olha o futebol. Derrubar um dentro da área é penalidade aonde? No mundo todo. Porque o mundo todo tem a FIFA como autoridade e precisa respeitar o organizador, e é a FIFA. Mas a igreja, os católicos ensinam uma coisa diferente do batista, os batistas ensinam a mesma coisa do Testemunho de Jeová, o Testemunho de Jeová ensina diferente dos Assembleias, cada um ensina uma coisa diferente. Jesus tem uma doutrina diferente para a igreja? Não, é uma só. Isso é dizer o quê? As igrejas estão desrespeitando a palavra de Deus. E como eu vou sair dessa confusão? Só tem uma maneira: viver de acordo com o que a Bíblia diz. Esta é a única maneira. Ou nós vamos viver de acordo com o que a Bíblia diz e vamos sair desta confusão religiosa, ou nós vamos estar perdidos. A Bíblia é clara nisso. Está vendo? Olha só. A única maneira de não morrer eternamente, isto é, ter salvação, é obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Alguém vai ser salvo sem obedecer aos ensinamentos de Jesus? Não vai. A única maneira de sermos salvos, de ter a vida eterna, é obedecer o mandamento de Jesus. E o mandamento de Jesus está na Bíblia. Está vendo? Olha só. Voltamos à leitura em João. João 8, agora o versículo 51. Ele diz: asseguro-lhe que, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá morte. Olha só, eu garanto a você, e se você guardar a minha palavra, jamais vai ver a morte. Ver a morte aí é a condenação. Jamais vai ver a morte. Jamais será condenado. Ver a morte e é ser condenado. O versículo está dizendo:
Eu garanto a vocês, e se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Se obedecer as minhas palavras, jamais verá morte. Ou seja, não irá para o inferno. Se não guardar, se não obedecer as palavras de Jesus, esse versículo está dizendo, vai para o inferno. Obedecer as palavras de Jesus é viver de acordo com o que está escrito. A igreja precisa ser igual que a Bíblia diz, do jeito que a Bíblia diz. Deus exige do homem respeito para com a sua palavra. Gênesis 19, versículo 17. Assim eu os tiraram da cidade, um deles disse a Jó, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Olha só, vai, não olhe para trás, porque se olhar vai ser morto. Ele não dá detalhes, ele só fala, vá e não olhe para trás, não dá detalhes. Tá vendo? Aí o versículo 26 diz, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Por ele se tornou coluna de sal, e desobedeceu. Jesus falou, Deus falou, não olhe para trás. Qual é a ordem? A ordem é não olhar para trás. Desrespeitou a palavra de Deus e morreu. A Bíblia é a palavra de Deus e não podemos desrespeitar a palavra de Deus. O versículo está dizendo, asseguro-lhe e se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Esse versículo está dizendo que se eu não obedecer a palavra de Jesus, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Esse versículo está dizendo, está querendo explicar para mim. Ok? Está vendo? Assim como Gênesis, capítulo 19, versículo 17, não dá detalhes, o João 8, versículo 51, também não dá detalhes. Está vendo? Não dá detalhes. Urule, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá a morte. Pronto, não dá detalhes. A mesma coisa, vá e não olhe para trás. Pronto, não dou detalhes. Está vendo? Vai e não olhe para trás. Se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá a morte. Isso quer dizer, se não guardar, vai ver a morte. Ok? Olha, veja em Êxodo 30, versículo 34 a 38. Veja o que está dizendo. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essência: bálsamo, ônica, albano e incenso puro, todos em quantidade iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e, e coloque-o diante da tábua da aliança, da tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para o uso pessoal. Considere-nos sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Esta foi a ordem de Deus para eles. Olha só, Deus deu uma ordem para ele. Deus deu a receita para ele queimar incenso e levar no altar. Deus deu as substâncias ele iria e ele deveria colocar no incenso. Eles anotaram tudo e vamos ver o que aconteceu.
Levítico 10, 1 e 2. Veja só, Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo do altar. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Olha só, Deus deu a receita. Eles anotaram e colocou tudo e Deus mandou. Mas ele acrescentou uma outra substância e Deus não mandou. Olha só, sem e Deus tivesse autorizado. Saiu fogo da presença de Deus e consumiu eles ali mesmo, sem e Deus tivesse autorizado. Hoje as pessoas estão usando instrumento na igreja dizendo que Deus não proibiu. A mulher está sendo pastora e Deus não proibiu. É que ele apertar também. A mulher está sendo botando a mulher como pastora na igreja, dizendo que Deus não proibiu. Usando instrumento na igreja, dizendo que Deus não proibiu. Olha, está dizendo aí, sem que Deus tivesse autorizado. O mandamento não é aquilo que Deus proibiu. O mandamento é aquilo que ele autorizou. Ele autorizou fazer isto? Ele autorizou você fazer isso na igreja? Está escrito onde na palavra de Deus? Isso é o desrespeito, fazer na Bíblia, fazer na igreja, usa e Deus não ordenou, usa e os apóstolos não ordenaram, é desrespeito à palavra de Deus. E esses dois aí, Nadab e Abiú, morreu perante o Senhor, porque fez coisa e Deus não ordenou. A única maneira de nos livrar da cilada de Satanás é obedecer o que está escrito, nada mais e nada menos. Está vendo? Senão, seremos condenados. Isso é importante, é sério, e a nossa vida pode estar em jogo. Olha só, sem ele tivesse autorizado. Eles botaram as ervas e Jesus, as ervas e Deus ordenou, e colocou uma outra coisa e Jesus não ordenou. E o argumento é: Deus não proibiu. Deus mandou botar esta e esta. Mas ele não proibiu botar essa. Botou, levou lá. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu eles ali mesmo. A pergunta não é se. O argumento não é se Deus não proibiu. O argumento é: ele autorizou? Ele não autorizou. Tudo aquilo que ele não falou nada é proibido. É proibido na igreja fazer qualquer coisa e Deus não autorizou. Tem muitas coisas e ele não proibiu. Mas a ordem é fazer tudo e ele mandou. Ok? Olha só. Veja este outro exemplo. Veja este outro exemplo aqui. Olha só. Número 4, versículo 15. Olha só. Quando Arão e os seus filhos terminaram de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento tiver pronto para partir, os coatitas virão arreá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizer, morrerão. Não são estes os utensílios da tenda do encontro e os coatitas arrearão. Olha só, a ordem em número 4, versículo 15, a ordem é: não põe a mão nos objetos sagrados, certo? Se este objeto é sagrado, não ponha a mão, né? Não ponha a mão nos objetos sagrados. Esta é a ordem. Então, veja o que aconteceu. Veja só o que aconteceu.
É 1 Crônica 13, versículo 9 a 10. Quando chegaram à eira de Idom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois havia tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo perante o Senhor. Desculpa, olha só. A arca da aliança estava transportada em um carro de boi. O boi tropeçou e a arca ia cair. Uzá, este homem chamado Uzá, ia andando aí do lado. Quando ele viu que a arca ia cair, ele esticou a mão e pôs a mão na arca para não deixar a arca cair. Boa intenção dele, boa intenção. A arca da aliança é um objeto sagrado. Se essa arca aí se quebrar, como o povo de Deus vai viver? Quando o povo de Deus ia guerrear contra o inimigo, ele levava a arca da aliança na frente. Se o povo de Deus tem 100 homens e os inimigos têm 200 homens, ou tem 1.000 homens, o povo de Deus, com 100 homens, vencia 1.000 homens do inimigo. Ele levava a arca da aliança na frente. Se ele não levasse a arca da aliança na frente, ele ia perder a guerra. Então, a arca da aliança é um objeto sagrado. E então, eles, usar, esticou a mão para pegar na arca, para não deixar cair. Mas qual foi a ordem? Não põe a mão nos objetos sagrados. Deixa aí. Deus vai dar um jeito, mas não pode desobedecer o Senhor. Uzá esticou a mão e tocou na arca, morreu ali mesmo perante o Senhor. Porque Deus não autorizou. Eu não posso, você não pode, nós não podemos fazer na igreja nada que Jesus não autorizou, nada que os apóstolos não autorizaram. A diferença de nós para usar é que Uzá morreu no momento da desobediência. E nós não vamos sofrer no momento da desobediência. Mas no último dia, Deus vai cobrar isso de nós. Aí vai ser tarde demais para obedecer. Então, vamos viver de acordo com o que está escrito. Nada mais e nada menos. Não acrescente e nem diminua nada do que está escrito. A igreja hoje tem que ser igual à igreja do tempo dos apóstolos, ok? Mantendo a doutrina dos apóstolos. A diferença nossa para usar, diferença nossa para a mulher de Jó e a diferença nossa para Nadab e Abiú é que eles morreram no ato, no momento da desobediência. E nós não. Pode desobedecer à vontade, nada vai acontecer. Mas no último dia vai acontecer conosco. A mesma coisa que aconteceu com Uzá. A mesma coisa que aconteceu com Nadab e Abiú. A mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Então, precisamos obedecer, respeitar o que a Bíblia diz. A igreja não pode fazer o que pastor é, o que missionário é, ou o que padre é. Tem que fazer o que os apóstolos ordenaram, nada mais e nada menos. Devemos obedecer a Deus segundo as suas determinações, sem tirar e sem acrescentar coisa uma do que ele diz. Está vendo? Devemos obedecer a Deus segundo a sua ordem, segundo as suas determinações, sem tirar, sem acrescentar coisa uma do que ele diz. Em Apocalipse, a Bíblia diz, olha só, Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, da Bíblia. Se alguém lhe acrescentar algo, eu lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar uma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa,
que estão descritas neste livro. Ou seja, vai para o inferno. Está vendo? E não vai ser agora. Vai ser no último dia. Não vai dar mais para se arrepender. Então, se eu não vivo de acordo com o que a Bíblia diz, se a minha igreja não vive de acordo com a igreja do tempo dos apóstolos, ainda há tempo de se arrepender. Daqui a pouco eu vou abrir para a pergunta e comentário. A natureza respeita a palavra de Deus. Os demônios respeitam a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor, as árvores do céu, os pássaros, as plantas, os animais selvagens, as feras marinhas, todo ser criado por Deus precisa respeitar a palavra de Deus, porque Ele é o Senhor. Olha o que diz em Marcos 4, versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande silêncio, grande bonança. E aí, se você continuar lendo, alguém vai dizer: mas quem é este? E até o mar e o vento obedecem. É o Senhor soberano, Rei do Rei, Senhor do Senhor. Precisamos respeitar e obedecer ao Senhor. E a única maneira de respeitar é fazendo o que a Bíblia diz, nada mais e nada menos. É o Senhor. Mas as igrejas, os religiosos, não estão fazendo isso. Ou se arrepende, ou vai sofrer no último dia. Como devemos respeitar a palavra de Deus? Se afirmamos e somos cristãos e não permanecemos nos ensinos de Jesus, não estamos em comunhão com Deus. Você é cristão, você afirma que é cristão e não vive de acordo com o ensinamento de Jesus? Você não tem comunhão com Deus. E sabe qual é a implicação disso? Se você não vive de acordo com o que Jesus ensinou, você não tem comunhão com Deus. E Jesus não vai salvar ninguém e não esteja em comunhão com Ele. A única maneira de você estar em comunhão com Jesus é vivendo de acordo com o que a Bíblia diz. Bem falou Apocalipse. Nada tire, nada excede. Ele está falando aí, ó, em 2 João, capítulo 1, versículo 9. Toda ele, toda ele e não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Olha só, todo ele, toda ele e não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Permanecer no ensinamento de Cristo, essa é a ordem. Qual o problema? Por que não entendemos isso? É difícil de entender isso? Não precisa fazer teologia para entender isso. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo não tem Deus. Se não tem Deus, tem quem? Tem Deus nos lábios, mas de verdade não tem Deus. Fala o nome de Deus, mas não tem Deus. E agora? Está vendo? Pode até ser fervoroso, eloquente, fala o nome de Deus com força, mas não tem Deus simplesmente porque não está permanecendo nos ensinos de Cristo. Graças a Deus que nós temos a Escola Bíblica Mundial para nos ajudar a entender isso. Ajudar em ser ajudado, né? A entender isso. Olha só. Sobre quantas igrejas você já ouviu falar? Quantas igrejas você já ouviu falar? Por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, uma. Igreja Batista, dois. Igreja Adventista do Sétimo Dia, três. Igreja Assembleia de Deus, quatro. Igreja Católica, cinco. Igreja Pentecostal Deus é Amor, seis. Igreja Brasil para Cristo, sete.
Igreja Cristã do Brasil, 8. Igreja Internacional da Graça de Deus, 9. E aí você vai, ó. Se você continuar contando, sabe qual é o número que você vai chegar? Mais de 100 mil igreja Universal 1, Assembleia 2, Batista 3, Católica 4, Testemunho de Jeová 5. Se você continuar contando, você vai chegar a mais de 100 mil. Olha só, há diferença nos ensinamentos deles? Existe diferença ou eles ensinam tudo a mesma coisa? Aí a Universal do Reino de Deus ensina a mesma coisa que o Batista? Batista ensina a mesma coisa e Adventista? Adventista ensina a mesma coisa e Assembleia? A Assembleia ensina a mesma coisa e a Católica? A Católica ensina a mesma coisa e o Pentecostal, Deus é amor? Cada uma ensinando uma coisa diferente. E agora, há diferença nos ensinamentos deles? Quais? Se você for estudar com 10 igrejas diferentes sobre o mesmo, sobre, por exemplo, batismo, você vai estudar sobre batismo. Escolha 10 igrejas diferentes uma da outra, 10 igrejas diferentes uma da outra, e comece a estudar sobre batismo. Aí você leva a sua Bíblia, aí você leva na igreja, pastor, ele estudar sobre batismo. Ele vai dizer uma coisa. Aí você vai na outra totalmente diferente, estudar sobre batismo. Ele vai dizer. Depois que você for nas 10, você olha a sua anotação, você tem 10 ensinamentos diferentes sobre o mesmo assunto. E eles usam a mesma Bíblia. Na Bíblia tem tudo isso. Todos vão dizer, eu ensinei a verdade. A Bíblia e vai falar diferente, diferente. Aí isso é verdade. Mas, afinal de contas, quantas verdades tem na Bíblia? Olha só, cada uma irá ensinar algo diferente sobre o mesmo assunto, e isto usando a mesma Bíblia. Mas ensina, cada uma afirma ensinar só a verdade. Eu ensinei a verdade. É possível que todos estejam ensinando a verdade? Claro e não. O assunto foi o mesmo. A Bíblia foi a mesma. Cada um ensinou uma coisa diferente. Todas ensinou a verdade? Claro e não. Não, não tem como. Quantas verdades Deus tem sobre o mesmo assunto? Uma. Ah, Jesus tem uma verdade e meia. É isto? Não. Quantas verdades ele tem? Uma só. Então, é possível que uma só esteja falando a verdade, ou nenhuma esteja com a verdade, mas todas afirmam ensinar só a verdade. Todas essas igrejas, cada um ensinando uma coisa diferente. Todas vai dizer, nós ensinamos a verdade. A outra ensina diferente, nós ensinamos a verdade. A outra ensina mais diferente ainda, nós ensinamos a verdade. A outra vai ensinar mais diferente ainda, nós ensinamos a verdade. Quantas verdades Deus tem? Deus tem tudo isso de verdade mesmo na Bíblia? Olha só, se esta igreja tem seus ensinamentos totalmente diferente uma das mesmos ensinamentos, como pode todos serem a verdade? Tomás lembrando. Como todos pode ser a verdade? Não pode. Todas crê em Deus, crê na Bíblia, crê em Jesus, mas cada uma com sua doutrina e prática diferente.
todas creem em Deus, creem na Bíblia, creem em Jesus Cristo, mas cada uma... André Cuteu entrando. Pode ter falado. André, Por favor, mantenha seu microfone desativado, ok? Por favor. Obrigado. Todas creem em Deus, creem na Bíblia, creem em Cristo, mas cada uma tem sua doutrina e prática diferente. Como saber qual é a verdade? Uma coisa nós sabemos. Na Bíblia, só tem uma verdade. Há de eles ensinando uma coisa diferente, uma doutrina, um ensinamento diferente. A Bíblia é uma só. E tem na minha Bíblia brasileira, tem na sua Bíblia em moçambicana, tem na sua Bíblia em Angola, tem na sua Bíblia em Guiné-Bissau, tem na sua Bíblia em Cabo Verde, tem na sua Bíblia em todos os países do mundo. A Bíblia é a mesma coisa. Linguagem diferente, uma português, uma inglês, uma japonesa, mas o que está escrito em uma está escrito nas outras. Daí eles ensinando uma coisa diferente, uma doutrina diferente. Claro que está errado. Não precisa fazer teologia para ver isso está errado. Isso é desrespeito à palavra de Deus e nós precisamos sair deste bolo, deste desrespeito à palavra de Deus. Caso contrário, seremos condenados também. Na Bíblia só tem uma verdade. Veja esta reta. Quantos centímetros você acha que ela tem? Qual o tamanho desta lista preta aí? Se perguntar, cada um vai dizer, né? Quantos centímetros você acha que tem isso aí? Aí uns vai dizer, tem 13 centímetros. Outros vai dizer, tem 25. Não, 25 não, tem 31. Não, 31 não, tem 18. Tem 9. Olha só, a resposta de todos é a verdade. Não. Como a resposta de todos pode ser a verdade? Se aí só tem uma reta só, uma lista preta. Ela não pode ter 13 centímetros e, ao mesmo tempo, ter o tamanho de 25, e, ao mesmo tempo, ter o tamanho de 31, e, ao mesmo tempo, ter o tamanho de 18, e, ao mesmo tempo, ter o tamanho de 9. A resposta de todos está certa? É a verdade? Não. Talvez todos estejam errados. Talvez um só esteja falando a verdade. Então, todos estão falando a verdade? Não, não é. Como saber qual é a verdade? Como saber qual é o tamanho dessa lista preta aí? Medindo uma medida verdadeira. Olha só, tá vendo? Isso aí, ó, tá vendo? Medir. Isso aí é autoridade e vai medir, tá vendo? Medir autoridade e vai dizer quem acertou aí. Talvez ninguém acertou, ou talvez um só acertou. Eu vou medir aqui para ver. Ó, tem, tem 14, tem 15 centímetros. Quer dizer, todos erraram. Todos erraram. Tem 15 centímetros. Tá vendo? Então, olha só. Vamos em frente. Medindo uma medida verdadeira, para saber quem está falando, quem falou a verdade e quem mentiu. Tá vendo? Olha só. Todas essas igrejas, todas essas denominações estão ensinando hoje é diferente. Estão dando uma resposta diferente sobre a Bíblia. Todas elas. Cada uma ensinando uma coisa diferente. Se a Bíblia é uma só, se o ensinamento de todos é uma só, como cada uma dessas igrejas pode usar a mesma Bíblia e ser diferente uma da outra? Como pode? Presta atenção nisso.
A Bíblia de todas é uma só. O que a Bíblia fala sobre salvação, fala em todas a Bíblia do mundo, igualzinho. O que a Bíblia fala sobre adoração, fala em todas as Bíblias do mundo todo, a mesma coisa. O que a Bíblia fala sobre milagre, fala em todas a Bíblia a mesma coisa, igualzinho. O que a Bíblia fala sobre louvor na igreja, fala em todas as Bíblias igualzinho. E por que todas essas igrejas têm ensinamento diferente? Por que elas não são iguais? Por quê? Por que elas não são iguais? Qual é o problema? Tá vendo? Tá certo isso? Se a Bíblia é uma só, por que a Igreja Universal do Reino de Deus usa a mesma Bíblia e a Assembleia e os Batistas? E por que elas são diferentes? A Bíblia dos Batistas é a mesma Bíblia que os Adventistas usam. Fala a mesma coisa. E por que o ensinamento é diferente? A Igreja Adventista do Sétimo Dia usa a mesma Bíblia e os da Assembleia de Deus usam. Fala a mesma coisa. E o ensinamento dela sobre o mesmo assunto é diferente. Alguém está desrespeitando a palavra de Deus. Como saber quem está ensinando a verdade? Medindo uma medida verdadeira. A igreja que não está de acordo com a Bíblia está desrespeitando a palavra de Deus. A igreja e não está de acordo com a Bíblia está desrespeitando a palavra de Deus. Deus vai obrar no último dia. Vai medir com a medida verdadeira. E a medida verdadeira é a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia. Os apóstolos deixaram a doutrina. Os apóstolos deixaram o ensinamento. E a igreja, para ser verdadeira, tem que viver de acordo com a medida. A medida é o que os apóstolos ensinaram. Nada mais e nada menos. Vamos ter cuidado para a gente não ficar com a Bíblia gritando amém, aleluia, e no último dia ser reprovado por Deus porque não viveu de acordo com a ordem de Deus. Precisamos ter cuidado. Como Deus vê a divergência entre o ensino e prática cristã da atualidade. Então, concluímos que tudo isto é divisão e não é aceitável. Ok? Um minuto para pergunta e comentário. Presta atenção. Vamos ordenar aqui. Você levanta a sua mão, aí eu cito o seu nome e você liga seu microfone e faz sua pergunta. Ok? Senão todo mundo vai abrir o microfone de vez e aí ninguém vai ouvir nada. Ok? Liga seu microfone. Primeiro você levanta a sua mão. Não sei se você sabe fazer isto. Aí você liga seu microfone. Aí eu cito seu nome, aí você abre o microfone e faz sua pergunta. Tem uma pergunta ou comentário? Aí tem uma pergunta ou comentário? Liga seu microfone. Se você não sabe levantar a mão, você liga seu microfone e faz sua pergunta. Jairo de Aurora, pode falar. Liga seu microfone e faz sua pergunta ou comentário.
Bom dia, professor. Bom dia, Jairo. Meu nome é Jairo, de Aurora Calixto Gira. Pronto. Qual é a sua pergunta? Bem, não tenho uma pergunta, se só ainda agradecer pelas aulas e dizer, na verdade, eu estou ficando cada vez mais sem perceber por que há dissenções entre as igrejas. A Bíblia é a mesma. E por que há ensinamento? Essa é a pergunta que tenho vivido todos os dias e não tenho uma solução a respeito disso. Creio que a partir desse ensinamento eu ficarei bem explícito e perceber o que posso fazer para passos subsequentes. Eu simplesmente queria comentar. Ei, Jairo, olha, Jairo, é o seguinte, a Bíblia diz, Jesus falou, e no último tempo eles iam fazer comércio o nome do Senhor. Usar a Bíblia para fazer negócio. O único negócio da Bíblia é a salvação e perdão. Mas tem muitos usando a Bíblia para fazer negócio, para tirar vantagem. E por isso muda o que a Bíblia diz. Cada um buscando na Bíblia seus próprios interesses. Mas a eles que querem obedecer ao Senhor, a ele que tem um único interesse em obedecer ao Senhor, esse vai viver o que a Bíblia diz e não vai mudar. Ok? Esses que mudam, a Bíblia, essas igrejas têm ensinamento diferente de acordo com os interesses deles. Cada um com seus interesses. Um tem interesse de ganhar dinheiro, outro tem interesse em ser pastor de uma grande população, de ser líder de uma grande população. Cada um com seus interesses particulares. O nosso interesse deve ser somente obedecer a Deus. Então, todas essas pessoas estão erradas e precisam se arrepender. Ok, Jairo? Ok, professor, muito obrigado. Nós precisamos viver de acordo com a Bíblia. Se alguém quer viver de acordo com a Bíblia, eu posso ajudar. É só entrar em contato comigo. Alguém mais está querendo falar? Pode ligar seu microfone. Se você tem um comentário, uma pergunta, lê seu microfone. Ok. Vamos, então, dar continuidade. Né? Ok. Então, olha só. Então, concluímos que tudo isso é divisão e não é aceitável. Deus não está aceitando essa confusão religiosa. Veja o que diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe e viva de maneira digna da vocação e receberam. Seja completamente humilde e dócil, e seja paciente, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha só, interessante que a Bíblia fala, há um só corpo. Há um só corpo, um só Senhor, uma só esperança, um só Deus. Mas a Bíblia fala, há um só corpo. Quando a Bíblia fala de corpo, a Bíblia está falando de quê? Quando a Bíblia fala de corpo. Na Bíblia, corpo é dizer o quê? Vamos ver. Efésios 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e é o seu corpo, a qual ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Olha só, Efésios 4
fala existe um só corpo. Efésios 5 fala que o corpo é a igreja. Então, Efésios 4 diz que existe um só corpo. E Efésios 5 fala que a igreja é o corpo. Então, existe um só corpo, é dizer, existe uma só igreja. Mas como assim existe uma só igreja? Ali tem uma Assembleia, ali tem uma Católica, ali tem o Testemunho de Jeová, ali tem uma Batista. Como uma só? Olha só, existe uma só igreja. E qual é esta uma só igreja? Esta uma só igreja é aquela que vive de acordo com o ensinamento dos apóstolos. E esta igreja, ela é universal. Ela está em toda parte do mundo. A igreja é a família de Jesus. É a família. Jesus tem filhos em Moçambique, no Brasil, no Japão, em Angola, em Guiné-Bissau, Cabo Verde, Estados Unidos. Jesus tem filho em toda parte do mundo. Todo mundo são da família de Deus. Os que vivem nos Estados Unidos se reúnem nos Estados Unidos, e vivem em Moçambique se reúnem em Moçambique, os que vivem na Beira se reúnem na Beira, os que vivem em Maputo se reúnem em Maputo, os que vivem em Nampula se reúnem em Nampula, os que vivem em Cabo Delgado se reúnem em Cabo Delgado, os que vivem em Mutarara se reúnem em Mutarara. Está vendo? Mas todos da mesma família, há uma só família. A igreja é a família de Deus, há uma só igreja. E como identificar esta uma só igreja? Esta uma só igreja é aquela que vive de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Essa é uma só igreja. Se a minha igreja, se a sua igreja não vive de acordo com o ensinamento dos apóstolos, ela não é a única igreja da Bíblia. Ela não é essa uma só igreja. Ela é uma outra igreja. Ela não é a igreja de Jesus. Ela é a igreja de alguém, mas não de Jesus. Porque a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, com o seu próprio sangue, vive de acordo com o ensinamento dela. Você vai saber que a igreja é de Cristo ou não, se ela vive de acordo com o que a Bíblia diz. Não basta, não adianta ter o nome Igreja de Cristo, não. Não vai ser de Cristo só porque tem o nome Igreja de Cristo. Ela vai ser de Cristo se ela vive de acordo com o ensinamento da Bíblia. Esta é uma igreja que fala em Efésios capítulo 5. Ok? Depois pode abrir para mais comentários. Cristo é o cabeça da igreja, e é o seu corpo. Olha só, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Se Cristo tem um só corpo e o corpo é a igreja, e a da igreja é a hoje. Presta atenção nisso aí, ó. Lê comigo o que está escrito aí. Olha só. Se Cristo tem um só corpo e o corpo é a igreja, e a da igreja é a hoje é um corpo pelo fato de cada uma ter um ensinamento diferente ou uma doutrina diferente. Então, é possível que só uma delas é a verdadeira igreja de Cristo, ou nenhuma delas. A única maneira de ficarmos sabendo é medindo com uma medida verdadeira. Comparar o ensino de cada uma delas com a palavra de Cristo. É assim. Se Cristo tem um só corpo, e o corpo é a igreja, e a da igreja e a hoje, que existe hoje, é um corpo diferente pelo fato de cada uma ter uma doutrina, ter um ensinamento. O que faz a igreja ser a igreja verdadeira de Cristo é a doutrina, é o ensinamento. É por isso que precisamos manter o ensinamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. A igreja tem uma doutrina diferente? Não pode, ou até pode, só ela não é de Cristo. Se você é a sua igreja seja de Cristo,
então tem a doutrina dos apóstolos. A igreja verdadeira é identificada pela doutrina, pelo ensinamento. Ok? Olha só, a Bíblia é a medida verdadeira. Você mede a verdade com a Bíblia. Como era o louvor da igreja no tempo dos apóstolos? Ele tem que ser assim, ou não é de Cristo? Como eram as contribuições financeiras no tempo dos apóstolos? Ou você, a sua igreja, é assim, ou não é de Cristo? Como era a liderança? Como era a adoração? Tem que ser igual o que está na Bíblia, ou não é de Cristo. Se não é de Cristo, nós já lemos, não tem Deus. Nós lemos lá, não tem Deus. Se está ultrapassando, não tem Deus. Isso é sério, viu? Divisão religiosa. Olha só, João 17, versículo 1. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, João 17, versículo 1, Jesus está orando. Ele continua orando. Aí chega até o versículo 9, 10 e 11. Ele fala nesta oração: Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por eles que me deste. Pois são teu. Tudo e tem é teu. Tudo e tenho é teu. E tudo e tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protejo em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós somos. Jesus está orando a Deus e ele está pedindo a Deus para que os que se diz cristãos sejam um, como ele é um Deus. Esta unidade, e Jesus está orando a Deus para que os cristãos sejam, é exatamente aquela unidade que você vê no futebol. A FIFA, a autoridade do futebol, fez um ensinamento, uma doutrina, umas regras. E todo futebol é uma no ensinamento. Derrubar um dentro da área é penalidade. No Brasil, no Japão, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Estados Unidos, todo o planeta Terra, derrubar um dentro da área é penalidade. Então, esta unidade que Jesus está pedindo para os cristãos é a unidade que você vê no futebol. Olha só, para que eles sejam um como nós somos. Os Assembleias ensinam a mesma coisa que Batista, Batista ensina a mesma coisa que Católico ensina a mesma coisa e a Assembleia e a Universal do Reino de Deus. Universal do Reino de Deus ensina a mesma coisa e a Igreja Mundial. A Igreja Mundial ensina a mesma coisa e a Internacional é essa de Deus? Não. Cada um ensinando uma coisa diferente, desrespeitando totalmente o que Jesus falou em João 17. Desrespeitando totalmente. Deus não vai deixar isso barato. Graças a Deus que nós ainda temos tempo de nos arrepender. Mas há arrependimento. Vamos em frente. Unidade total foi o que Jesus pediu a Deus. Versículo 11. Há esta unidade hoje? Existe essa unidade hoje? Quem não está promovendo esta unidade hoje está fora do cristianismo, está fora de Cristo. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Deus fala uma coisa
e Jesus fala outra coisa, é isto? Não. Esta unidade, e Jesus está pedindo em Evangelho de João, capítulo 17, é a unidade que você vê no futebol. Ok? Então, os cristãos precisam aprender uns enredos sobre e respeitar a autoridade. O futebol está respeitando a autoridade. A FIFA não tem uma doutrina diferente para a seleção brasileira, uma outra doutrina diferente para a seleção americana, uma outra doutrina diferente para a seleção japonesa. Não, é uma doutrina só para todos os futebol do mundo todo. Jesus não tem uma doutrina diferente para a igreja. É uma só. E estão desrespeitando a palavra de Deus. E precisa e haja arrependimento. Graças a Deus que nós estamos aqui. Pelo menos nós. Não há necessidade de ser condenado por Deus. Porque nós estamos ouvindo sobre isto. A menos que nós queremos ser condenados. Devemos nos arrepender. E viver de acordo com o que a Bíblia diz. É uma ordem de Deus. Olha só. Então, como uma igreja fala uma coisa e a outra igreja fala outra, isto está certo? Veja e diz. Veja e Jesus disse. Jesus também orou. Na oração de Jesus, ele orou por mim e por você hoje. Está vendo? Para que também fossemos unidos na doutrina dos apóstolos. Olha só, versículo 21, 20 e 21. A minha oração não é apenas por eles. Eles têm, os cristãos daquela época. Rogo também por eles que irão em mim, ó, futuro, por meio da mensagem deles, dos apóstolos, né? Pela mensagem dos apóstolos, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, e eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um. Esta unidade que Jesus está pedindo para os cristãos é a unidade que você vê no futebol. Existe essa unidade hoje nas igrejas? Então está errado. Então vamos atender a oração de Jesus e ficarmos com a doutrina dos apóstolos ou não? Vamos atender a oração de Jesus e vamos viver com a doutrina dos apóstolos ou não? A escolha é sua. Você escolhe o que você é. O conselho é obedeça, né? No último dia, olha só, no último dia, Deus irá cobrar isto de cada um de nós, um por um de nós, vamos prestar conta disso a Deus. A unidade fará o mundo crer nele. João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, mas tu em mim e eu em ti, e eles também sejam em nós, para que o mundo creia e tu me enviaste. De acordo com essa passagem, a unidade entre os que se diz cristão vai fazer o mundo crer em Deus. De um lado, não tem unidade entre os que se diz cristão. Do outro lado, tem os incrédulos. O povo não cristão, cada vez mais incrédulo. Olha o versículo diz, para o mundo creia e tu me enviaste. Se os que se diz ser cristão fosse unido, o mundo já tinha sido ganho para Cristo. Porque o povo está incrédulo. Porque, de acordo com essa passagem, a unidade entre os que se diz cristão vai fazer o mundo crer em Deus. Se nós fosse obediente a Deus, a nossa autoridade, como futebol é obediente à FIFA, a autoridade dele, o mundo já tinha sido ganho para Jesus há muito tempo. E Deus vai cobrar isso de mim e de você.
Jesus ensina uma coisa e Deus ensina outra. É isto que diz o versículo 22? A Elias ensina uma coisa e a outra ensina outra. Não pode. Tem que ser igual Jesus e Deus. Lembre-se dos jogadores, como eles se combinam, isto porque eles acompanham a mesma regra. A Bíblia é a nossa regra. Unidade é mandamento de Deus. Não é para fazer uma reunião entre os pastores e decidir e vai fazer. Não, é o mandamento de Deus. Veja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13. Veja o que diz aí. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês e concorde uns com os outros no e fala, para que não haja divisão entre vocês, e sim e todos sejam unidos num só pensamento e um só parecer. Meus irmãos, fui informado por uns da casa de Troia de e a divisão entre vós. Com isto, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram, foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha só, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês e concorde uns com o outro no e fala. Concorde um com o outro no e fala. Testemunho de Jeová ensina uma coisa diferente do Batista, o Batista ensina uma coisa diferente da Universal, o Universal ensina uma coisa diferente os católicos, e todas as igrejas, cada um ensina uma coisa diferente. Está certo isso? É isso que Jesus está falando aí nessa passagem. Pode um com o outro no e fala. Eu sou de Apolo, eu sou católico, eu sou de Cristo, está tudo errado. Não foi isso que Jesus falou, não. Acaso Cristo está dividido? Infelizmente, sim. Está sim. No mundo religioso atual, isto está dividido. E Deus vai cobrar de cada um por ter feito essa divisão. Se você vive de acordo com o que está escrito, você não está no meio dessa desobediência. A única maneira de sair do meio dessa rebeldia, a palavra de Deus, é vivendo de acordo com o que está escrito. Olha só. Com isto, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu universal, eu sou Batista, eu de Pedro, ou eu sou Assembleia. Paulo ordenou a seguir a doutrina de Cristo. O que nós podemos fazer para combater esta desunião religiosa hoje? É você, nós podemos fazer para combater a divisão religiosa hoje? Primeiro, eu e você, ensinar somente o que está escrito na nossa igreja. Há umas divisões, há umas causas das divisões. Aí Timóteo vai dizer: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos uns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores, doutrina de demônio. Esse ensinamento vem de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência autorizada. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos uns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores, doutrina de demônio. O que é doutrina de demônio?
Doutrina de demônio só pode ser tudo aquilo que não está escrito na Bíblia. É por isso que devemos viver de acordo com a doutrina dos apóstolos. Se nós vivemos de acordo com o que está escrito, nós estamos ensinando doutrina de demônio. Parou já para ver a gravidade disso? Doutrina de demônio é o que está tudo aquilo e não está de acordo com a Bíblia, tudo e não está de acordo com o ensinamento dos apóstolos, é doutrina de demônio. Você vai querer a doutrina de demônio? Apostatar da fé significa abandonar ou substituir os ensinos básicos do cristianismo por outro. Todas essas religiões apostataram da fé. Apostatar da fé é substituir os ensinamentos da Bíblia por outros ensinamentos. Aí, a causa dele, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, uns abandonarão a fé e serão o Espírito enganador, doutrina de demônio. Abandonar a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você abandonar a fé, é dizer, abandonou os ensinamentos e a palavra de Deus e dar fé nas pessoas. E dar fé é a palavra de Deus. Abandonar a fé é abandonar os ensinamentos. Para seguir doutrina de demônio. Mas essa doutrina de demônio não tem o nome do demônio. É por isso que muitos se enganam. Tem o nome de Deus, mas é doutrina de demônio porque não está de acordo com o que a Bíblia diz. E é doutrina de demônio? É tudo aquilo que não está de acordo com a Bíblia. Este ensino de demônio tem o nome de demônio? Não, né? O caráter dos apostatas, versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homem hipócrita e mentiroso e tem a consciência alterizada. Hipócrita, mentiroso, tem a consciência alterizada. Já congelou a mente na mentira. Alterizou, paralisou, congelou a mente na mentira. Só sabe ensinar mentira. Consciência alterizada. Versículo 3. Proíbe o casamento. Então, esse demônio, um dos ensinamentos dele, não é o único, um dos ensinamentos é proibir. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Um bocado de não pode, e a Bíblia não fala nada. Botando suas próprias leis, suas próprias regras, como se fosse mandamento de Deus. A arma contra essas pessoas, qual é a arma contra esses ensinamentos de demônio? É a verdade. Só pode ser a verdade. Não precisa fazer teologia para descobrir isto. A arma contra esse ensinamento errado é a verdade. É o ensinamento dos apóstolos. É a única arma que nós temos. Nós só precisamos desta arma. Se não vive de acordo com o ensinamento dos apóstolos, então vive de acordo com doutrina de demônio. Veja, Paulo falou em 2 Timóteo, na presença de Deus e de Jesus, e há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrige, exorta com toda a humildade e doutrina. Com toda a humildade e doutrina, com a verdade. Pois virá o tempo e não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo-os coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se os mitos. Mito é mentira, coisas inventadas. Se recusarão a dar ouvido à verdade, né? Usando a Bíblia para satisfazer suas ganâncias, suas apetites. Olha o que está escrito aí. Aí alguém me perguntou aqui na estante de onde vem esse ensinamento. Olha aí.
2 Timóteo 4, versículo 1 a 4. Vem disso aí, ó, esse ensinamento. Nós precisamos sair disso. Será que esta e outras passagens semelhantes explicam a razão de cada igreja ter uma doutrina diferente, visto que a Bíblia de todas diz a mesma coisa? Olha, lendo Timóteo, 2 Timóteo 4, 1 a 6, explica a razão destas igrejas. Cada um tem um ensinamento diferente, visto que a Bíblia é uma só. Ensinamento de demônio, doutrina de demônio. Como sair disso? Praticando e ensinando a verdade. Usa a verdade, só aceita o que lhe agrada, só aceita e vai lhe trazer vantagem. Se ensinar a verdade não vai trazer vantagem para você, aceite isso, ensina a verdade, custe o que custar. Isso vale a sua vida eterna. A arma contra isto, a palavra de Deus. 1 Coríntios 4, 6. Irmão, apliquei estas coisas a mim e a Paulo por amor a vocês, para que aprenda de nós. O que significa? Não ultrapasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem. Olha só. Não ultrapasse o que está escrito. Esta é a ordem. Essas denominações que você conhece, elas estão obedecendo isso ou elas estão ultrapassando o que está escrito? E Paulo falou em 1 Coríntios 4, 6. Irmão, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprenda de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. A ordem, isso não é opcional, não. Isso não é se querer, não. A ordem não ultrapassa o que está escrito. Precisa fazer teologia para aprender isso, né? Tá claro isso, para entender isso, né? Para entender isso não precisa fazer teologia. A solução, se a igreja toda se unisse em uma só doutrina, qual doutrina seria? Vamos imaginar que todas as igrejas do mundo todo se reunissem e falassem: nós vamos ser igual ao futebol. A autoridade do futebol fez uma doutrina e todo futebol segue a mesma doutrina. O futebol são um só na sua doutrina. Vamos ser a mesma coisa. Então, se a igreja toda se reunisse em só doutrina, qual seria a doutrina? Vamos ficar com a doutrina dos batistas, vamos ficar com a doutrina da Assembleia de Deus, vamos ficar com a doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, vamos ficar com uma só doutrina, a doutrina dos católicos. Está tudo errado. Vamos ficar com a doutrina. Essa é a doutrina. E Gálatas vai dizer, Gálatas 1, versículo 6 a 9. Olha só. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homem, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, e o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nosso pecado, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Versículo 6. Admiro-me
e vocês estejam abandonando tão rapidamente a ele e os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. E, na verdade, não é o evangelho. E ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda é nós, ou um anjo do céu, prega um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, e seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já recebeste, e seja amaldiçoado. Olha só. Está vendo? Está escrito? Algumas pessoas estão perturbando e estas igrejas e não vivem de acordo com os apóstolos. Ela está fazendo, de acordo com essa passagem, ela está perturbando o evangelho de Jesus. Ela está perturbando Jesus, ela está perturbando Deus. Essas igrejas que não vivem de acordo com a doutrina dos apóstolos está perturbando Deus. Está escrito aí. E sabe o que vai acontecer? Não queria nem saber. Está vendo? Ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, ensine uma coisa diferente do que está escrito, seja amaldiçoado. Mas tem tanta gente ensinando coisa que não está escrito e nós estamos dizendo amém, aleluia. Ok? Precisamos ter cuidado com isso. Ok? Deixa eu... Deixa a bateria estar fraca. 2 minutinhos aí. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Liga o seu microfone e faz sua pergunta. Dois minutinhos. Eu estou vendo aqui a minha bateria aqui. Ok. Tem uma pergunta? Beto, pode falar. Olá, Beto. Beto, você está querendo fazer uma pergunta? Ok, parece que não, né? Ok, tem Sim, uma senhor professor. pergunta? Pode Sim, falar. eu quero te lembrar, ainda não, parece que ainda não se registrou alunos de hoje. Vou fazer isso daqui a pouco. Tá Daqui bom, a pouco eu vou fazer isso, ok? tá bom, obrigado. Vou fazer isso daqui a pouquinho. 1 minuto eu vou registrar o nome de todos que estão aqui. Ok? Deixa eu... Ok, ok. Alguém tem uma pergunta sobre isto? Não tem? Vamos em frente, então. Olha só, muitos líderes religiosos modificaram ou tornaram o evangelho mais fácil. Isto tentando dar uma ajuda a Deus. Mas o que Deus acha disso? Está certo isso? Não está certo isso. Isso não está certo. Deus não aceita isso. Ok? Ok. Liga seu microfone e fala seu nome.
Ok. Limited está tentando falar, mas não está saindo seu som. Se você tem uma pergunta, você liga seu microfone, faz sua pergunta e aproveita e diz seu nome. Bom dia, senhor professor. Bom dia. Sim, o senhor professor acabou dizendo que existem várias denominações e, sendo assim, mas Jesus Cristo, segundo no Efésios capítulo 4, versículo 17, Jesus disse que a mulher, ou quer dizer, o homem é a cabeça da mulher. E sendo assim, desculpa, deixa o microfone. Sendo assim, Jesus... Quem vai microfone aí aberto? Vai estar dando microfonia. Desativa outro som. Tem muito som aberto aí. Tem vários sons abertos aí, está dando microfonia. E desativar o som dos outros e deixar só um. Eu não percebi o que você falou. Eu dizia o seguinte, senhor professor. Existem várias denominações no mundo. Neste caso, o senhor professor acabou dizendo que simplesmente no Efésios capítulo 4, capítulo 5, versículo 23, o senhor professor disse que a cabeça da mulher é simplesmente o homem, assim sendo que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. E com isto quer dizer que a igreja no mundo só existe uma somente a igreja, que Jesus Cristo edificou aqui na terra. Agora, essas outras denominações, de onde saem ou de onde partiram? Porque existem várias denominações, Igreja Católica, Igreja Assembleia de Deus Africana, Igreja João Batista, muito mais por aí assim. Eu acabo não entendendo de onde saíram essas denominações biblicamente. Obrigado, senhor professor. Obrigado pela pergunta. Olha só. O que nós lemos até agora, nós vimos que essas igrejas saiu da ganância de líderes. Nós vimos aí em Timóteo, né? Veio da ganância. O homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. E quem manda na igreja é o cabeça. E o cabeça é Jesus. Okay? A cabeça e manda é Jesus. Então, se estas igrejas não obedecem a Jesus, então Jesus não é o cabeça dela. E quem manda na igreja é o cabeça da igreja. Assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então, se ela igreja, é por isso que nós devemos obedecer a Cristo, porque quem manda é o cabeça. Se ela igreja não obedece a Cristo, o cabeça não é Cristo. E se Cristo não é o cabeça da igreja, a igreja não tem salvação, não tem o perdão de pecado. É por isso que está escrito lá em Mateus: mas, Senhor, em teu nome eu não fiz isso, fiz aquilo. E está escrito: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Porque não conhece? Porque Jesus não está querendo tirar vantagem. Ok? Então, a igreja de Cristo, a igreja que pertence a Jesus, obedece a Jesus. Se não obedece a Jesus,
então não é de Jesus. Então, igreja que foi construído para beneficiar a pessoa. É para beneficiar a pessoa. Qual é o objetivo da Igreja Universal do Reino de Deus? Foi criada para quê? Tá vendo? Então, e assim vai. E igreja é criada para dar vantagem à pessoa. Não é de Deus. Ok. Alguém tem mais uma pergunta? Liga seu microfone e faça a pergunta. Bom dia. Olá. Bom dia, Pode falar. professor. Ô, Gildo. Sim, Pode falar, Gildo. Sim. A pergunta que eu tenho é a seguinte. Nós que estamos a fazer este curso, depois de nós obtermos esses... ou seja, nós que estamos a fazer este curso e com esse esclarecimento do professor, já estamos a ter a luz, já estamos a perceber o que é certo, o que é errado. Agora, o que é que o professor aconselharia, por acaso, se por exemplo, se depois de nós termos aprendido essas lições e descobrirmos que estamos em uma igreja que não obedece à palavra, qual é a decisão que nós temos que tomar? Abordar os professores ou abandonar a igreja? Não sei se a pergunta ficou clara. O certo é chamar os pastores e falar para eles: olha, esta igreja aqui não está vivendo de acordo com a Bíblia. E nós precisamos passar a viver de acordo com a Bíblia. Se eles aceitar, glória a Deus. Se não aceitar, você deve, junto com essas pessoas, e também não está aceitando esses ensinamentos falsos, saia daí. Comece uma igreja e viva de acordo com a Bíblia. Ok? Falar para eles: olha, pastores, a igreja e não está vivendo de acordo com a Bíblia. E aí explica para eles. Se não quiser, se eles quiserem, aí vamos ensinar para eles também a mesma coisa que você aprendeu. Eu posso ajudar nesse ensinamento. Se eles não quiserem ouvir o que a Bíblia diz, afaste deles e comece a ensinar o que a Bíblia diz. Ok? Ok, pastor. E a outra pergunta, a última neste caso. O que é que o pastor, o que é que o professor tem a dizer acerca das igrejas que apenas o pastor é que leva a Bíblia, os crentes não levam? Isto é certo, é errado? Como contornar, como sair dessa situação? Não, olha só. Totalmente. Eu vou tirar seu microfone, porque parece que tem um ventilador aí atrapalhando. Mas depois você pode ligar de novo. Ok. Olha só. Totalmente errado. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não deixou a Bíblia somente para professor, para pastor, não. A Bíblia é para todas as pessoas. Quando no último dia Deus vai trazer a Bíblia e vai julgar cada um de nós individualmente, através do que está escrito. Cada um de nós temos o direito de ter a Bíblia para corrigir, para conferir tudo que nós estamos ouvindo, para ver se está de acordo com a Bíblia. A igreja proíbe as pessoas da Bíblia, essa pessoa não serve a Deus, não. Está servindo a Satanás. Isso não é de Deus. Okay. Está certo, muito obrigado. Sim. Está certo, professor. Estou esclarecido. Obrigado. Amém. Todo mundo tem o direito de ter uma Bíblia, de examinar as Escrituras.
Qual é o objetivo de não querer os membros usem a Bíblia? É para os irmãos não descobrir a mentira e eu estou ensinando? Só pode ser isso. E se eu estou ensinando a verdade na Bíblia, eu iria impedir os irmãos de ver essa verdade? O único argumento para eu não querer que os irmãos usem a Bíblia é porque eu não quero que os irmãos descubram a mentira que eu estou ensinando. Isso não é de Deus. Ok? Pergunta, comentário? Pode ligar seu microfone. Olha só. Olha só. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Diz assim: recomendo-lhe, irmãos, e tome cuidado com aqueles que causam divisão e coloca obstáculo aos ensinos que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a sua própria apetite, mediante palavras suaves e bajulação, engana os corações dos ingênuos. Devemos, olha só, e alguém me perguntou, isso foi Gildo, né? Olha, Gildo, olha a resposta aí, Romanos 16, versículo 17 e 18. Recomendo-lhe, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisão e coloca obstáculo aos ensinos que vocês têm recebido. Afaste-se dele. A ordem é se afastar daqueles que não vivem de acordo com o ensinamento dos apóstolos. Esta é a ordem. Ok? Se você tem uma pergunta, se liga o seu microfone, pode fazer. Ok? Olha o que diz em Tessalonicense. Tessalonicense, capítulo 2, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente é a palavra de Deus. Como palavra, olha só, eu vou ler de novo e teve um som aqui que me atrapalhou. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês. Está vendo? Só a palavra de Deus pode surgir efeito. Se eu acrescentar, ela já não vai ter a bênção, porque não é a palavra de Deus. A palavra de Deus adulterada não é palavra de Deus. É por isso que tem que ficar, como está escrito, sem aumentar e sem diminuir, como diz Apocalipse. Para terminar esse estudo, veja aí. Se todas essas igrejas, aí tem 20 mil, mas tem muito mais de 20 mil, né? Universal, Batista, Assembleia, Católica, se você for contar, dá mais de 20 mil. Igreja e doutrina. Se essas igrejas e doutrina não combinam ou não estiver de acordo com a Bíblia, seja amaldiçoada. Se todas essas igrejas, não importa qual, Universal, Batista, Assembleia, Católica, todas elas, se elas ensinam não tiver de acordo com a Bíblia, Paulo está mandando amaldiçoar ela. Está vendo? A divisão no cristianismo precisa deixar de existir, pois, desagrada a Deus, devemos buscar a unidade baseado exclusivamente na verdade de Deus, revelada em sua palavra, a maior autoridade para
instruir os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus. E ele já o fez e resistiu. Vamos respeitá-lo, é a vontade de Deus. A maior autoridade para nos ensinar o que devemos fazer é Deus. E ele já fez isto e deixou registrado. Vamos ouvir, vamos respeitá-lo. É a vontade dele. Jesus irá nos salvar, segundo a sua palavra, através da obediência à sua palavra. Jesus não irá nos salvar segundo o que padre fala sobre Deus. Jesus não vai nos salvar segundo o que pastor falou sobre Jesus. Jesus vai nos salvar. Jesus não vai nos salvar segundo o que o professor falou sobre Deus. Jesus vai nos salvar segundo o que ele falou. Segundo 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Irmão, quero lembrar-lhe o evangelho que lhe preguei, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm ido em vão. Se não se apegar firmemente o que está escrito, está indo em vão. Eu não sou juiz para dizer quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. Mas uma coisa eu sei, essa igreja está indo em vão, ensinando em vão, porque está ultrapassando o que está escrito. Vai ter salvação ou perdição? Eu não sei, não sou o juiz. Mas está errado. O que nós precisamos fazer é deixar a Bíblia falar. E com isso nós terminamos nosso estudo de hoje e você pode ligar seu microfone e eu vou fazer uma oração para encerrar e aí você pode fazer sua pergunta, ok? Vamos orar. Vamos orar então, ok? Vamos... Deixa eu mudar. Deixa eu